Olá a todos, meu nome é Karina de Souza, sou professora de Educação Física da Rede Municipal na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo e mestranda do PROEF da Unesp de Bauru. Nesta apresentação, eu vou discutir o trabalho intitulado Gamificação e Participação na Educação Física Escolar, possibilidades e limites de uma estratégia pedagógica, desenvolvido em parceria com o professor Dr. Willer Soares Mafeiro. O estudo parte da compreensão de que a gamificação vem sendo utilizada em diferentes contextos educacionais e pode apresentar possibilidades relacionadas ao envolvimento e à participação dos estudantes. Na educação física escolar, esse tema ganha importância justamente porque a participação dos estudantes constitui um desafio para a prática pedagógica. A educação física é um componente curricular da educação básica que trabalha com diferentes manifestações da cultura corporal. Portanto, seu ensino não se limita à execução de movimentos ou ao domínio de habilidades esportivas, mas envolve experiências que possibilitem aos estudantes vivenciar, conhecer, interpretar e atribuir sentidos às práticas corporais. Então, nesse contexto, a participação dos estudantes aparece como um desafio importante. E essa participação não pode ser entendida apenas como presença física ou execução das atividades. Ela também envolve a maneira como os estudantes se relacionam com as práticas corporais, com os colegas e com o próprio processo de aprendizagem. É nesse cenário que a gamificação surge como uma possibilidade metodológica. Ela pode incorporar elementos característicos dos jogos, como os desafios, pontuação, níveis, rankings, recompensas e missões, em contextos que não são jogos. Porém, o artigo chama atenção para um ponto importante. Simplesmente inserir esses elementos não garante por si só uma contribuição pedagógica. Diante disso, a questão que orienta o estudo é: de que maneira a literatura científica apresenta as possibilidades da gamificação para ampliar a participação dos estudantes nas aulas de educação física escolar? A justificativa do estudo está justamente na necessidade de compreender como essas possibilidades se manifestam especificamente no contexto da participação dos estudantes nas aulas de educação física escolar. A partir dessa questão, o objetivo do estudo foi analisar, a partir da literatura científica, as possibilidades, contribuições e limites da gamificação para ampliar a participação dos estudantes nas aulas de educação física escolar. Para alcançar esse objetivo, o estudo envolveu 3 movimentos principais. O primeiro, que foi identificar estudos científicos relacionados à gamificação, à participação, ao engajamento, à motivação e à educação física escolar. O segundo foi analisar os estudos selecionados por meio de leitura, fichamento e a comparação dos achados. E o terceiro foi identificar as possibilidades e os limites da gamificação como estratégia pedagógica para favorecer a participação dos estudantes. Portanto, o foco não foi simplesmente verificar se a gamificação funciona ou não, mas compreender em que condições ela pode contribuir e quais cuidados precisam ser considerados. A fundamentação teórica foi organizada a partir de 3 referências centrais. A primeira é o Soares e os seus colaboradores, que ajudam a compreender a educação física escolar a partir das diferentes manifestações da cultura corporal. Essa perspectiva é importante porque ela amplia a compreensão do que significa aprender e participar nas aulas de educação física. A segunda referência é Ptolomei, utilizada para a compreensão da gamificação como utilização de elementos e estratégias características dos jogos em contextos educacionais.
E a terceira é Kuntz, especialmente sua perspectiva crítico-emancipatória, que contribui para pensar uma educação física para além da simples reprodução de movimentos e do rendimento. Nessa perspectiva, a participação está relacionada à compreensão, à autonomia, à comunicação e ao envolvimento, que é significativo dos estudantes para as experiências corporais. Esses três referenciais ajudam a construir a base para interpretar os resultados encontrados na literatura. O estudo caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa e caráter exploratório. O corpus foi constituído por 5 artigos científicos, publicados em língua portuguesa e em periódicos científicos, selecionados de forma intencional pela relação com a gamificação, participação, engajamento, motivação e a educação física escolar. Os estudos selecionados foram submetidos à leitura e organizados por meio de fichamentos individuais, reunindo informações sobre os objetivos, as metodologias, as estratégias de gamificação, os principais resultados e as contribuições e limitações de cada trabalho. Em seguida, foi realizada uma análise qualitativa e interpretativa, buscando identificar recorrências, aproximações e diferenças entre os estudos. Para organizar essa análise, foram estabelecidas 4 categorias: gamificação e participação ou engajamento, gamificação e motivação, elementos e estratégias de gamificação e possibilidades e limites da gamificação como estratégia pedagógica. Portanto, não houve coleta direta com participantes. O material analisado foi a própria produção científica selecionada para responder à questão do estudo. Passando agora aos principais achados, foram analisados 5 estudos e eles apresentam resultados distintos, embora existam algumas tendências em comum. Fernandes e Stroschwein identificaram um aumento significativo da participação dos estudantes e da realização das atividades após a aplicação de uma sequência didática gamificada no contexto da educação física. Anastácio e Ramos encontraram resultados favoráveis relacionados à motivação e ao engajamento em uma intervenção com crianças. Rodrigues e Soares identificaram a gamificação como uma possibilidade de recurso pedagógico na educação física escolar, destacando sua relação com o engajamento. O Tolomei discutiu a relação da gamificação com engajamento e motivação em contextos educacionais. E Ribeiro e Versucci apresentaram um resultado diferente. Os estudantes demonstraram alto engajamento e satisfação com a atividade gamificada, mas sem aumento significativo na motivação para aprender. Assim, os 5 estudos apontam possibilidades de envolvimento, mas também mostram que os resultados não são uniformes. A partir desses resultados, a discussão do artigo procura ir além da pergunta sobre se a gamificação aumenta ou não a participação. Os achados sugerem que a gamificação pode favorecer o envolvimento dos estudantes, principalmente quando os elementos dos jogos estão articulados a propostas pedagógicas estruturadas. Essa interpretação dialoga diretamente com a perspectiva crítico-emancipatória de Kuntz. Nessa perspectiva, ampliar a participação não significa apenas fazer com que o estudante execute uma atividade. Significa criar condições para que ele possa compreender, experimentar, decidir, interagir e refletir sobre as suas experiências corporais. É justamente aí que aparece uma diferença importante.
um elemento como um desafio ou uma progressão pode ser utilizado apenas para estimular competição e desempenho, mas também pode ser ressignificado para criar situações em que os estudantes tomem decisões, interagem e também possam refletir. Portanto, o valor pedagógico da gamificação não está simplesmente na presença dos elementos de jogos, mas na maneira como esses elementos são utilizados dentro da proposta de ensino. Entre os elementos identificados nos estudos, aparecem desafios, pontuação, níveis, progressão, rankings, recompensas, missões, o feedback, e enfim, esses elementos, porém, não aparecem da mesma maneira em todos os trabalhos. Ptolomei apresenta e discute diferentes elementos da lógica dos jogos e as suas possibilidades educacionais. Fernandes e Strawson utilizaram uma sequência didática gamificada, articulada aos conteúdos da educação física e desenvolvida com os recursos digitais. Anastácio e Ramos organizaram sua intervenção em formato de jogo, e Ribeiro e Versucci utilizaram elementos como progressão, feedback, desafios, níveis e pontos. Um aspecto importante identificado na análise é que a gamificação não depende necessariamente de tecnologias digitais. Os elementos dos jogos podem ser incorporados a diferentes propostas educacionais, de acordo com os objetivos e as características de cada contexto. Dessa forma, o mais importante não é simplesmente escolher muitos elementos, mas pensar para que eles serão utilizados com quais estudantes, em quais conteúdos e dentro de quais objetivos pedagógicos. A análise realizada permite concluir que a gamificação pode favorecer o engajamento e a participação dos estudantes, especialmente quando os seus elementos são articulados aos objetivos pedagógicos e às características das atividades. Porém, seus efeitos não são automáticos. O estudo mostra que o engajamento não deve ser confundido com motivação para aprender e que os resultados dependem do contexto e da maneira como a proposta é planejada. Por isso, a gamificação ela deve ser compreendida como uma possibilidade metodológica e não como uma solução universal para os desafios da educação física escolar. Entre as limitações do estudo estão o número reduzido de trabalhos analisados, que na verdade são poucos ainda os trabalhos que estudam e falam sobre a gamificação, principalmente em pesquisas aplicadas. A seleção intencional dos corpos e as diferenças entre os estudos em relação aos participantes, contextos, procedimentos metodológicos e formas de utilização da gamificação. Então, essas características, elas limitam a possibilidade de generalizar os resultados. E para trabalhos futuros, o artigo aponta a necessidade de ampliar o número de produções analisadas e investigar em diferentes contextos escolares, como propostas gamificadas podem contribuir para formas de participação mais significativas e para os processos de aprendizagem. Assim, a principal contribuição do estudo está em mostrar que gamificar não significa apenas inserir elementos de jogos nas aulas, mas utilizá-los de maneira pedagogicamente intencional, contextualizada e coerente com os objetivos educacionais. E para fundamentar este estudo, foram utilizadas as referências apresentadas neste slide, que incluem produções sobre gamificação, educação física escolar, metodologia e a perspectiva crítico-emancipatória. Aqui estão reunidas as referências que foram utilizadas e citadas ao longo dessa apresentação. Agradeço a atenção de todos e a oportunidade de apresentar esse estudo. Agradeço também ao professor Dr. Willer Soares Maffei pelas suas orientações
E aqui estão os meus contatos. Muito obrigada!